Olá, meu nome é Jorge, sou professor de Física e a gente vai ter uma aula sobre circuitos elétricos, na verdade, associação de resistores. Resistores a gente viu na última aula que são dispositivos elétricos que transformam energia elétrica em energia térmica. E os materiais, não só os resistores, mas qualquer tipo de material, possuem uma propriedade chamada resistência elétrica. Então, quando você quer calcular a resistência elétrica de um dispositivo elétrico ou de um material, você usa uma lei, é a primeira lei de Ohm, que é essa lei aqui. Então, a primeira lei de Ohm, a partir de um resistor num circuito elétrico, né, você tem uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão ela gera uma corrente elétrica que atravessa o resistor, e no resistor você dissipa energia térmica, né? Você, a partir da energia elétrica, dissipa energia térmica. A lei de Ohm é essa aqui. A resistência é a tensão dividida pela corrente. Então você tem aqui R, resistência, é dado em Ohm, esse símbolo aqui. A tensão elétrica, que é dado em volt, que a gente viu, é DDP, né? Diferença de potencial, que a gente chama de U, e dividido pela corrente. Então a tensão dividida pela corrente elétrica, que é em amperes, corrente é dado em amperes, a gente chama de A. A gente tem o valor da resistência daquele dispositivo que a gente quer calcular. Então a resistência elétrica, ela, a partir dessa primeira lei de Ohm, vamos chamar de primeira lei de Ohm. Então, primeira lei de Ohm. O Ohm, em homenagem a ele, você tem essa unidade de resistência que é também chamada Ohm, ok? Então, quando você calcular a resistência elétrica, você coloca no final essa ferradura que significa o valor da resistência. E a unidade chama-se Ohm. Então, importante nessa lei que quando você escreve dessa maneira, é a forma original como o Ohm definiu a resistência. Por quê? Porque a resistência de a gente diz que é um resistor ohmico que obedece essa lei, a resistência é sempre constante. Então, num determinado material, quando ele obedece essa lei de Ohm, a resistência é sempre constante, ela não muda nesse material. Agora, se você pegar outro tipo de material, aí a resistência vai ser diferente para esse material diferente. Agora, como a resistência é sempre constante no mesmo material, essa lei diz o seguinte, vamos escrevê-la aqui, né? A partir de aqui eu posso fazer o seguinte, muita gente, né, escreve essa lei de Ohm de outra maneira, assim, ó. Você pode colocar um aqui embaixo da resistência e multiplicar cruzando. Se você multiplicar cruzando, assim, U vezes 1, o U, que é a tensão, é igual a R vezes I. Então muita gente usa dessa forma a lei de Ohm. É a mesma coisa, tá bom? É a mesma forma. Então eu posso dizer que a resistência é a tensão pela corrente, ou que a tensão é a resistência vezes a corrente. Eu multipliquei cruzando aqui, ok? Então eu posso usar das duas maneiras, dá no mesmo resultado final quando você for calcular. A gente vai fazer isso nos exercícios futuros, tá bom? Então é importante. Aí quando é usado dessa forma, essa resistência é constante. O que significa? Que ela não varia, ela não muda. É sempre o mesmo valor para um determinado material. Então, o que varia? Varia a tensão, esse U, é a voltagem, varia, e a corrente varia. Mas a resistência não, é constante. Então, isso aí é a primeira lei de Ohm. E se a gente for desenhar um gráfico a partir dessa fórmula, se eu for desenhar um gráfico, ela é uma fórmula que a gente chama é uma função do primeiro grau. O R é constante, que é a resistência, então vai dar uma reta. Então você tem que lembrar desse gráfico, ok? Olha aqui, ó. Então o gráfico de um resistor ohmico, que obedece à lei de Ohm, é assim, é uma reta, tudo bem? E aqui nessa reta, a cada valor de tensão você tem um valor de corrente. Então esse tamanho aqui é a tensão, e esse tamanhozinho aqui é a corrente. Como se fosse um triângulo retângulo aqui embaixo. Então vai ser sempre uma reta, e embaixo dessa reta você pode projetar um triângulo retângulo aqui. Tensão pela corrente. Isso aqui é o gráfico da primeira lei de Ohm. Então lembra disso, sempre uma reta, ok? Então
Resistores ômicos obedecem à primeira lei de Ohm. E aí vamos pegar o seguinte. A gente viu na aula passada também que a tensão elétrica é responsável pela o aparecimento de uma corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica só existe se tiver uma tensão elétrica antes. Ou seja, tem que existir uma fonte de tensão para gerar uma corrente elétrica. Porque nessa fonte, ela é responsável vamos dizer assim, para fornecer energia para os elétrons, para os portadores, e aí eles terem como se deslocar. Tudo bem? Então tem que ter uma diferença de potencial. A gente viu na aula passada também, entre a nuvem e a Terra, você cria uma diferença de potencial, aí tem uma descarga elétrica. Então, quando você pega resistores, né, e você pode usar essa lei a partir de agora, aqui nos circuitos, você pode criar exercícios de associação de resistores. Então, resistor, o símbolo que a gente viu, né? A gente já sabe que o resistor, o símbolo dele é esse. Aqui é um resistor. Isso aqui poderia ser, num circuito, poderia ser um chuveiro elétrico, que tem uma certa resistência, que a gente vai medir em ohm, ok? Mas eu posso associar com vários resistores. Na verdade, no circuito elétrico, você tem mais de um dispositivo. Então, nem sempre vai ter apenas um dispositivo elétrico ligado naquele circuito. Sempre tem muitos. Por exemplo, na sua casa tem uma geladeira, tem uma televisão, tem um chuveiro. Então, num circuito real, tem muitos equipamentos. Então, a gente vai treinar isso. Imagine que você tem vários equipamentos ligados, que são vários resistores. E a gente vai trabalhar com dois tipos de associações, tá? Então, assim, vamos chamar de associação de resistores. Esse desenho aqui é só para mostrar que se você tem uma fonte de tensão, essa é a nossa fonte, né? É uma tomada da sua casa, fonte de tensão. A partir dela, você pode ligar aparelhos elétricos, né? A partir dessa fonte. Na sua casa, normalmente é 110 volts, é a DDP, né? A gente chama de U, ou 220 volts. Essa é a fonte de tensão. Então, onde é que está no circuito quando você tem mais de um resistor? A fonte de tensão é isso aqui, ó. Então a gente tem aqui, isso aqui é a voltagem, os volts. Então a fonte de tensão está ligada e você tem equipamentos aqui. Nesse caso aqui, esses equipamentos são em série. Então isso aqui é uma associação em série de resistores, tá? Em série. E aí, como é que é em série? Eles estão ligados, imagina 3 equipamentos elétricos ligados no mesmo fio. Por exemplo, 3 lâmpadas ligadas no mesmo fio. Quando eles estão ligados no mesmo fio, apenas um caminho para a corrente elétrica, isso aí é em série, tá bom? Então é isso aí. Então como é que eu faço? Cada um deles tem um valor? Tem, mas por enquanto ele vai chamar só de R, que é a resistência de cada um, tá bom? E essa tensão aqui é a tensão que ele está ligado. No caso aqui é como se fosse a nossa tomada, a nossa fonte de tensão. E aí todos ligados na mesma tomada, essa aqui é a tensão total, vou chamar de U total. É a nossa tensão da tomada. E cada um deles está funcionando. A partir dessa tensão é gerada uma corrente. Imagina que aqui o positivo, aí tem uma corrente, né? Lembra da corrente convencional? Sai do positivo? Aqui é positivo, tá? Aí atravessa, essa corrente vai atravessar cada equipamento desses. Mas nota o seguinte, primeira característica do circuito em série. Primeira característica, vamos anotar aqui. Que eu vou chamar de, aqui é o terminal A, aqui é o terminal B. Tá? Aí, imagine que a corrente está sendo positivo, aqui é o negativo. Aí, olha, notem o seguinte, como só tem um caminho para a corrente em circuito em série, apenas um caminho, essa corrente é sempre a mesma. Ela não muda, ela não aumenta nem diminui, é sempre o mesmo. Ela vai acionar a primeira lâmpada, por exemplo, ela vai acionar a segunda lâmpada e a terceira lâmpada, como se fosse 3 resistores em série. Então essa corrente é sempre a mesma, é uma característica do circuito em série, tá bom? A gente vai estudar outro circuito que é diferente depois e vocês vão ver a diferença. Então a primeira propriedade, vou colocar assim, propriedade. Propriedades. Primeira propriedade é que a corrente que passa em cada resistor é a mesma. Então, a corrente elétrica é a mesma
em cada resistor. Por quê? Porque só tem um caminho, só tem um fio aqui. Esse é fio azul aqui, ó, tá ligado o primeiro resistor, o segundo e o terceiro. Então só tem um caminho para a corrente, então a corrente que passa em cada um deles é sempre a mesma, tem o mesmo valor, ok? Se você calcular uma vez só, acabou, você sabe a corrente do circuito todo. Então se a corrente elétrica é a mesma, essa é a primeira propriedade do circuito em série. Então você pode dizer o seguinte, segunda propriedade. Outra coisa importante é, se você tem um circuito como esse, num fio somente, 3 resistores, outra coisa que você pode dizer que é uma propriedade desse sistema, que é a tensão que você está ligando. Imagine você liga 3 lâmpadas num fio somente, numa tomada, né? Uma tomada como essa aqui, ó. Aí ligou 3 lâmpadas num fio só. Aí tem uma corrente passando, que é a mesma corrente. A corrente é a mesma. Só que a tensão, será que aqui, ó, imagina que aqui é uma tensão de 100 volts, a tensão da sua tomada, 100 volts, né, que a gente chama de U, né, é a tensão. Esse U aqui da lei de U, tá, 100 volts, mas será que cada lâmpada dessa, ela é, vamos dizer assim, ela é servida também de 100 volts? Cada lâmpada dessa, ela utiliza 100 volts, será? A gente pode pensar que sim, né? Porque a tensão da tomada é 100 volts, então a lâmpada tem que funcionar 100 volts. Mas não acontece isso, tá? A tensão em cada lâmpada não é 100 volts, não é a tensão da fonte. A tensão em cada lâmpada, né, é menor que a tensão da fonte. Ou seja, cada lâmpada dessa, cada resistor desse, pega um pedacinho dessa tensão, um pedaço. É assim que acontece. Então a gente vai chamar o seguinte, ó. Existe uma tensão só para a lâmpada 1, uma tensão só para a lâmpada 2, imagine que fossem lâmpadas, tá? E uma tensão só para a lâmpada 3. Então as tensões são divididas, esse valor aqui, dividido em 3. E se fossem 4, seriam divididas em 4 pedaços, tá bom? E se você somar as tensões? Aí se você soma as tensões, aí você tem a tensão da fonte. Então você pode escrever o seguinte, ó. A tensão elétrica, que a gente chama de DDP, é diferente da tensão da fonte. E se você pegar a tensão total, essa tensão total, você vai obter somando cada tensão dessa. Pode fazer isso aqui, ó. Porque a tensão é dividida em cada resistor, ok? Então, a tensão elétrica é diferente é diferente da tensão da fonte, a tensão da tomada. Então são todas tensões diferentes, mas você pode somar e o total vai dar 100 volts. Tudo bem? Tá, essa é a segunda propriedade. Outra coisa, em associação de resistores, né, você pode achar o resistor que substitui esses 3 aqui, por exemplo. Existe um resistor equivalente a esses 3? Existe. Você pode calcular? Pode. É só somar, porque o resistor equivalente é a soma deles. Então a gente vai colocar aqui, ó. Terceira propriedade, circuito em série. A gente vai chamar de resistor equivalente. O resistor equivalente. Então vai ter exercício que vai pedir para você calcular o resistor total, o resistor equivalente. Então no circuito em série é só somar todas as resistências que você tem. Soma todas as 3. Se tiverem 4, você soma as 4. Se tiverem 2, soma as 2. Então soma. Então essa é a fórmula. Então vai ter uma fórmula aqui, vamos botar desse jeito. A resistência, eu vou chamar de equivalente total, né? É a soma das resistências associadas. Soma das resistências associadas, tudo bem? Então essa é a fórmula dos resistores em série. Você soma para achar a resistência equivalente. Muito bem. E lembra o seguinte, vamos deixar aqui anotado. Esse tipo de circuito eu tinha falado
que um resistor, num circuito, quando você coloca ele em série, ele serve para diminuir a tensão total. Por quê? Porque se cada resistor desse vai pegar um pedacinho da tensão da fonte, da tomada, então ele está diminuindo a tensão total. Então se você colocar mais um resistor aqui, ele vai pegar mais um pedacinho daqui. Então vai diminuir o valor de cada um. Tá? Então vai diminuindo, e isso é importante. Então você pode lembrar o seguinte, ó. Esse circuito em série é um circuito, anota aí, ó. Circuito divisor de tensão. Isso pode cair no vestibular, ok? Circuito divisor de tensão. Então alguém pergunta lá no vestibular: qual é o circuito divisor de tensão? Circuito em série. É esse aqui. Tá? Então já deixa eu anotar. Pronto. Daqui a pouco, quando a gente for resolver exercício, a gente vai usar essa fórmula aqui. Calcula a resistência equivalente. Você vai somar. Só somar. Agora, em paralelo. Os circuitos de resistores em paralelo são assim. Vamos colocar aqui, né? Esse é outro tipo de circuito. Em paralelo. Em paralelo, você nota a diferença do circuito em série, porque você só tem um fio, né? Você tem somente um fio condutor. Olha, apenas um fio aqui. E você coloca os seus resistores. Então, somente um fio. Mas aqui, em paralelo, olha a diferença. Imagine que você tem três lâmpadas. Em paralelo, vou colocar em preto aqui. Em paralelo, você nota que cada lâmpada está num fio diferente. Não é no mesmo fio. Né? Você tem fios diferentes. Você está ligando uma lâmpada nesse fio de cima, outra lâmpada no fio no meio e outra lâmpada no fio de baixo. Então são três fios diferentes. Então é diferente desse sistema aqui. Aqui está em série, aqui está em paralelo. Então, por ser diferente, você tem propriedades diferentes. E se você me perguntar, o circuito em paralelo é o circuito da minha casa? É, o circuito da sua casa está em paralelo. Tá assim, ó. Por quê? Porque em paralelo é melhor, ele tem uma vantagem. Imagine o seguinte, imagine que isso aqui é uma lâmpada, está ligada no quarto. Isso aqui é uma lâmpada da cozinha, isso aqui é uma lâmpada do corredor. Se essa lâmpada aqui queima, circuito em série, ela queima. Se ela queimar, o que acontece? Essa lâmpada aqui queimar. Aí a corrente não passa mais. Aí essa aqui também não funciona mais. Ou seja, se uma lâmpada dessa queimar, as outras não funcionam mais, porque vai interromper o caminho da corrente. O circuito em série tem essa desvantagem, ok? Circuito em paralelo não. Em paralelo, se isso aqui for uma lâmpada da cozinha, ela queimar, as outras continuam acesas, funcionando. Porque a corrente vai passar por aqui, ó. É outro fio, entendeu? É diferente. Então é isso. Então, fica a dica. O circuito em paralelo tem mais vantagem. Então, na sua casa, é em paralelo. Na sua casa, o circuito está em paralelo. Muito bem, qual é a propriedade do circuito em paralelo? Vamos ver aqui, ó. Propriedades. Essas propriedades você tem que memorizar, tudo bem? Porque podem aparecer perguntas no vestibular, teóricas, sobre essas propriedades de cada circuito. Então, cai também. Então, propriedades. Primeira propriedade. Se o circuito em paralelo, se aqui a corrente é a mesma, né? A corrente elétrica aqui no circuito em série era a mesma. A corrente é a mesma corrente, porque só tem um fio. Como aqui tem três fios, circuito em paralelo, a corrente não vai ser a mesma, a corrente é diferente. Então vamos colocar assim, ó. A corrente em cada resistor é diferente, não é a mesma, é diferente. Cada fio desse vai ter uma corrente diferente. Então a corrente elétrica é diferente. Na verdade ela se divide, né? Diferente em cada resistor. Como assim diferente? Assim. Imagine o seguinte, ó. Imagine que você tem aqui o positivo e aqui o negativo. Aqui é a nossa tomada. Fonte, 100 volts. 100 volts. Tensão. Igual aqui, ó. Aqui você tem uma tensão da tomada 100 volts. Só que ela se dividiu aqui. Tudo bem? Circuito em série.
Mas aqui, ó, 100 volts não vai se dividir. Você vai ter 100 volts em cada lâmpada dessa, a tensão. Então a tensão vai ser a mesma da tomada. Isso aqui é tomada, tá? Tomada. Então isso é uma característica do circuito em paralelo. A gente vai anotar aqui também. Então a tensão é a mesma. Mas a primeira propriedade diz que a corrente elétrica é diferente em cada resistor. Então a corrente não. A corrente aqui em cima, corrente número 1, no resistor 1, é diferente da corrente número 2, no resistor 2, que é diferente da corrente no resistor 3. Então são 3 correntes diferentes, ó, porque eu tenho 3 caminhos diferentes. O que é igual é a tensão da tomada, ó. A tensão é a mesma. Então, ó, a primeira propriedade, corrente é diferente. O que é igual? Igual é a tensão. A tensão da tomada é a mesma tensão dos resistores. Então, vou colocar a segunda propriedade dizendo o seguinte. No circuito em paralelo, a corrente é diferente, mas a tensão é a mesma. A tensão é a mesma. Tensão, a voltagem é a mesma em cada resistor. Dá uma olhada até aqui, vê se não é o contrário. O que acontece no circuito em série é o oposto, é o contrário no circuito em paralelo. Olha aqui, ó. Primeira propriedade, circuito em série. A corrente elétrica é a mesma. Mesma. Ela não muda, é a mesma em cada resistor. Mas olha aqui, a corrente elétrica é diferente. É o contrário. Aqui, a tensão elétrica, a DDP, é diferente. Circuito em série, diferente. Cada tensão dessa é diferente uma da outra. Se você somar, dá a tensão da tomada. Diferente. Olha aqui, ó. A tensão é a mesma. É o contrário. O que acontece aqui, o contrário acontece no circuito em paralelo. Tudo bem? E última propriedade, propriedade número 3, circuito em paralelo, que é o seguinte. Ah, e se eu tiver o valor da resistência 1, da 2 e da 3? Eu quero calcular a resistência total. A resistência que eu vou chamar de equivalente, lembra? Existe uma resistência total. Resistência total equivalente, que eu posso substituir esses 3 aqui por uma só. Chama de resistência equivalente. No circuito em série é só somar. Circuito em paralelo, eu posso somar? Não pode. Somar direto não. Existe uma fórmula para somar, mas é uma soma diferente. É a soma dos inversos desses valores. Como assim? Assim, ó. A resistência equivalente, você vai somar dessa maneira. O inverso da resistência equivalente, para você calcular qual é a resistência total aqui, é igual à soma dos inversos de cada resistência dessa, associada. Então, é assim. Soma dos inversos. Então é essa fórmula aqui que você vai utilizar para somar e encontrar a resistência total. Então nota que ela é diferente, né? Não é somar uma mais a outra direto. Não. É uma soma, a soma dos inversos dos valores. Então, é assim que a gente vai usar nos exercícios. Olha aqui, ó. Tudo bem? Então, anota as propriedades, estuda, tudo certo? E aí você vê onde é que acontece, onde é que a gente usa esse circuito em paralelo? Na residência. E esse circuito em série? Esse aqui não era muito comum. Esse circuito em série era usado antigamente naquelas luzes de Natal, naquele pisca-pisca, né? Luzes de Natal. Mas mudou. Hoje em dia aquelas luzes de Natal usam um sistema em paralelo. Porque se queimar uma lâmpada, as outras continuam acesas, tá bom? Porque são independentes. Então, notou? Vamos apagar aqui. Outra coisa, deixa eu apagar essa parte aqui. E se tiver apenas 2 resistores? Tem uma fórmula melhor que essa? Tem, vou te adiantar. Então, olha, quando você tem 3 resistores, você usa essa fórmula. Se você tiver 4 resistores, R1, R2, R3 e R4, aí você coloca o quarto aqui, ó. E aí vai somando. Se tiver 5, 6, 7, 8 resistores, vai somar, a fórmula fica maior. Tá? Agora, se forem apenas 2 resistores, só 2 resistores, tem uma fórmula mais fácil? Tem. Então, vamos usar aqui, ó. Quando você tem apenas 2 resistores assim, 2 resistores em paralelo. Ok?
resistência equivalente é mais fácil. Porque você usa aquela fórmula grandona lá, circuito em paralelo, 1 sobre o R1, 1 sobre o R2, mas você resume, quando são apenas dois resistores apenas, só nesse caso aqui, tá? Você usa assim, o produto dos valores dividido pela soma. Produto pela soma. Se você usar aquela fórmula grande lá, vai dar certo também? Vai, é a mesma coisa, só que aqui fica mais prático para você. Então, se tiver dois resistores, você pega o produto deles, divide pela soma deles. O resultado é a resistência total, a resistência equivalente, tá bom? Então, isso é uma dica para vocês. Então, anotem aí. Vamos apagar aqui. Outra coisa assim, isso aqui é a mesma coisa desse? Isso aqui é um circuito em paralelo, cada um está num fio diferente, então são fios diferentes, né? Você tem os fios condutores diferentes. Como assim diferente? Cada um dos resistores está num fio diferente. Aqui não, era o mesmo fio, lembra? Circuito em série, mesmo fio, somente um fio. Aqui é série. Em paralelo, cada um está num fio diferente. Então, fios condutores diferentes. Tá. E desse jeito aqui, isso aqui é em paralelo? Também, ó, cada um está num fio diferente. Então, aqui é o R1, aqui é o R2, aqui é o R3. Também, então, esse circuito equivale a esse, é a mesma coisa, tá? Então, pode chegar assim ou assim na prova. Tudo bem? Três elementos, na verdade, a gente às vezes quer medir a corrente, e existem os aparelhos que a gente pode medir corrente, que é o chamado amperímetro. Esse amperímetro a gente tem que ligar em série. Vai falar depois um pouco mais sobre ele. Como assim? Se eu quero medir a corrente que passa aqui, ó, no resistor número 1, eu coloco um amperímetro aqui, ó. Assim. E aí eu vou medir a corrente que passa no resistor número 1. Então ele é usado em série, lembra disso. Coloca no mesmo fio do resistor que você quer medir. Você quer medir a corrente aqui, coloca ele aqui, em série, no mesmo fio. E o voltímetro, ele mede a voltagem. Então ele é usado em paralelo. Como assim? Paralelo. Aqui tem que decorar também. Como assim? Eu quero medir, por exemplo, a tensão nesse resistor aqui, no circuito. Aí eu coloco o voltímetro em paralelo, assim. Voltímetro em paralelo. Eu ligo desse lado e vou medir a tensão nesse cara aqui, no resistor 3. Mas está em paralelo, não está em série. Então lembra disso. E o que é fusível? Fusível é um elemento que protege o circuito. Então você quer proteger um determinado resistor, um aparelho, e quando a corrente aumenta muito lá fora, por exemplo, pode acontecer um aumento de tensão. Então o fusível, ele protege o circuito. Você coloca ele em série também, tá? Série. É um dispositivo elétrico que você coloca em série. Por exemplo, quer colocar um fusível para proteger esse elemento aqui. Esse resistor 3. Quer colocar um fusível? Coloca aqui, ó. Aí tu vai proteger só o resistor número 3. Isso aqui pode ser um computador. Aí coloca o fusível. O símbolo é esse aqui, ó. O fusível está colocado aqui. Então toda corrente que aumentar, o fusível ele vai desligar, ele desliga, abre o circuito e aí não passa corrente mais, protege o equipamento. Ele é colocado em série também, tá bom? Então lembrar disso. E por último, essa que a gente vai chamar de ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é um circuito especial e na verdade existe um equipamento chamado ohmímetro. Ohmímetro ele mede resistência, ohm, tá? É um circuito, é um equipamento que mede resistência elétrica. Não mede só corrente, não é corrente que é o amperímetro. Esse aqui mede voltagem, que é o voltímetro, mas o ohmímetro mede resistência. Então o circuito interno dele é esse aqui. A gente chama de ponte de Wheatstone, ok? Aí imagine o seguinte, você tem um circuito como esse, ele tem sempre esse desenho característico, e aí você tem 4 resistores aqui. Esse carinha aqui chama-se reostato.
esse resistor aqui, você tem um cursor e você pode variar essa resistência aqui. Você pode aumentar ou diminuir essa resistência. Imagina que essa resistência R1, eu vou chamar de RX, você não conhece. Essa aqui você não conhece. Você quer descobrir quanto vale essa aqui. Mas você tem outras duas resistências, R3 e R4. Como é que você calcula? Existe alguma fórmula para esse tipo de, a gente chama de ponte de Wheatstone? Existe alguma fórmula especial? Existe. Quando essa ponte está em equilíbrio significa o seguinte, que a corrente que passa nesses terminais de A até B, existe uma corrente aqui, ela é zero. Quando a corrente é zero, entre esses pontos A e B, existe um aparelho chamado galvanômetro, que ele mede pequenas correntes. E quando ele marca que a corrente é zero, não tem corrente passando ali, é porque essa tal ponte de Wheatstone está em equilíbrio. Aí você pode usar uma seguinte fórmula. Para calcular o quê? Imagina você vai calcular a resistência RX. Você sabe essas três, mas não sabe esse RX. Quanto vale essa resistência RX? Desconhecida. Você usa essa fórmula aqui, ó. É só multiplicar esse aqui por esse e esse aqui por esse. Tipo assim, RX vezes R3 vezes, tá? É igual a R2 vezes R4. Multiplica cruzando. Ó, isso é uma fórmula. Então essa fórmula de multiplicar cruzando aqui, ó. Esse aqui vezes esse aqui vezes esse, coloca um igual no meio. Isso aqui é uma fórmula. Pode colocar sempre que for esse tipo de circuito, que a gente chama de ponte de Wheatstone. Então no exercício pode aparecer esse nome, você já se liga e usa essa fórmula aqui. Então se você sabe o valor do R3, R2 e o R4 e não sabe o RX, você consegue calcular usando essa fórmula. Tudo bem?